passou o primeiro trimestre da gravidez e agora nós vamos abordar as situações mais corriqueiras para as gravidinhas que estão entrando aí no segundo trimestre da gravidez. Então, a gente sabe que o período mais crítico para a perda do bebezinho são as 12 primeiras semanas. E você que já passou essa fase, então já saiu do que a gente chama do primeiro risco, que é o abortamento. Mas isso não te coloca numa situação isenta de risco de malformação fetal. Então, tem muitos órgãos do bebezinho que só vão se formar a partir do 5º mês de gestação e que a gente só vai conseguir ver no segundo exame morfológico, que é feito de 20 a 24 semanas. E aqui é a primeira dica que eu quero deixar para vocês. Gente, um ultrassom morfológico é um exame muito minucioso. Não dá para você fazer um exame com qualidade num exame feito em 5, 10 minutos. Então tem que contar os dedinhos, ver a estrutura do cérebro, da coluna, da barriguinha, do pulmão, até o coraçãozinho, uma análise mais inicial. Então tudo isso é feito nesse exame do 5º para o 6º mês de gestação. E também o fluxo da placenta, que é o ultrassom com Doppler, que ele vai me dar um indício do desenvolvimento da pré-eclâmpsia ou a doença hipertensiva específica da gestação, que ainda é uma das situações que mais mata as mulheres grávidas no Brasil. A partir do 5º mês de gestação, eu já tenho uma alteração do fluxo placentário e normalmente as mulheres que desenvolvem a pressão alta previamente à cidade gestacional já são hipertensas crônicas. Então, o período da pré-eclâmpsia, ele se dá a partir do 5º mês de gestação. Então, você que está grávida e que está com uma pressão superior a 130 ou 90 no segundo número, que é a diastólica, isso já é um sinal de alerta e deve ser conversado com o seu médico. E para fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente vai precisar fazer um exame de urina de 24 horas para ver quanto de proteína você perde na urina. E esse valor tem que ser inferior a 300 miligramas em 24 horas. Então, controlar a pressão arterial a partir do 5º mês também é uma medida bastante eficiente para você evitar, inclusive, um óbito materno. Outra situação bastante corriqueira é o diabetes gestacional, que ele começa a partir do 6º mês de gravidez por conta dos hormônios da mulher. É isso mesmo, o seu corpo ele vai estimular a produção de hormônios para que você acumule energia. E naquelas que têm predisposição a desenvolver diabetes, pacientes mais velhas, histórico de obesidade ou de um bebezinho acima de 4 quilos, ou histórico de mal passado obstétrico, um bebê que perdeu a vida sem motivo claro dentro do útero, tudo isso é um critério de risco para diabetes gestacional. E aí é feito aquele exame que vocês fogem, mas que não tem jeito, que é a curva glicêmica ou a curva simplificada, que é o que a gente mais faz hoje, certo? E que é um exame obrigatório pelo Ministério da Saúde. Outro dado interessante é que hoje, pelos protocolos atuais, se eu tiver uma única glicemia de jejum acima de 92, isso também faz parte do diagnóstico de diabetes gestacional. De uma forma geral, essa segunda trimestre, a segunda metade da gravidez em diante, é uma fase que a grávida costuma ficar mais confortável, não tem tanto enjoo, não tem tanto mal-estar, ainda não tem as dores da coluna do final da gravidez, né? Em meio à pandemia, também é uma situação que a parte imunológica, em teoria, tende a ficar mais equilibrada. É claro, a grávida não tem o mesmo estado imune de uma não grávida, mas por sorte não é o grupo de maior risco em relação ao coronavírus do que a gente tem acompanhado. Mas, de qualquer maneira, a suplementação eu acho fundamental, reposição de vitamina D, ômega, iodo. Então são suplementações que a partir de agora podem influenciar tanto no desenvolvimento da parte cognitiva do seu bebê e até mesmo na sua imunidade. E uma situação muito corriqueira que nós vivemos hoje é a questão da cirurgia bariátrica em gestantes e que também pode interferir no crescimento do bebê. Não só a cirurgia bariátrica, como outras situações, como estresse materno. Então, gente, tá todo mundo estressado com a pandemia, mas infelizmente não tem nada que a gente possa fazer além de usar máscara, lavar as mãos, evitar contato com os olhos, nariz, boca, evitar aglomeração. E outra, gente, principalmente agora, não fumar. Não existe uma dose, um mínimo de cigarros por dia aceitável na gravidez. E principalmente nessa fase que a gente vive,
por favor, não fumem. Se alguém tem um motivo importante para abandonar o vício, se a gravidez não é o suficiente, a pandemia vem como a cerejinha do bolo para que você que está grávida e fuma parar de fumar. É inaceitável e é uma das principais causas que levam o bebê, atrapalha o crescimento do nenenzinho intraútero. O bebê para de crescer por conta do fumo da mãe. Tá? Também atualizar algumas vacinas nessa fase. Estamos com a campanha do H1N1, que é recomendável que todas as grávidas se vacinem, porque o H1N1 é de muito risco para esse grupo de população, que são as gestantes, que tem uma queda de imunidade em relação ao H1N1. E também é uma fase aí que já começa a perceber os movimentos do bebê, a ter um vínculo maior com a criança. Então, como eu disse, a paciente já não está mais tão indisposta, algumas melhoram até o vigor sexual. É uma fase muito gostosa o segundo trimestre da gravidez. E, por que não, deve fazer atividade física, ganhar massa muscular. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as pacientes. Todo animal da natureza, quando está prenho, faz o ninho e se prepara para a fase de parir. E a mulher também, se você quer ter uma boa reserva para o parto, é ganhar massa muscular. Você quer ter uma boa reserva para o final da gravidez? Acumule massa muscular agora. Então, estamos na pandemia, não tem como treinar? Compre uma tripa de mico na farmácia de 3 metros, amarra no pé da cadeira, treina bíceps, faz agachamento em casa, joga no YouTube treino para gestantes, que é o que mais tem, e procurem se exercitar todo dia, pelo menos 15 minutos, que junto com a suplementação e o controle do peso, da alimentação, o esporte é uma forma muito interessante de cuidar da sua imunidade, certo? Então, segundo trimestre da gestação, a fase mais confortável e que fazemos o rastreamento, e com 26 semanas, além das malformações gerais, que acometem de 2 a 3% do feto, a gente faz o ecocardiograma fetal entre 26 e 28 semanas. A gente sabe hoje que de 5 a 8 em cada 1000 fetos tem malformação cardíaca e é uma das mais comuns. E eu mesma já passei por situação, e esse exame eu peço rotineiramente, de fazer um parto, até então pelos exames normais, e ser surpreendida com o diagnóstico de uma malformação cardíaca. Isso muda todo o planejamento do parto, gente. Então invistam no rastreamento intraútero. Hoje nós podemos fazer cirurgia fetal intraútero, alguns tratamentos que vão mudar não só o futuro do bebê, como o futuro da família. Algumas delas podem permitir que o bebê tenha independência física, que possa andar, como é no caso de algumas malformações da coluna. Então, o rastreamento precoce de malformações fetais é crucial para que você mude o futuro do seu bebê. E a melhor forma de cuidar da saúde do bebê é cuidar da saúde da mãe. Então, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar da espiritualidade, da mente, para que a gente tenha um bebê bem calminho, que durma a noite inteira, que fique tranquilo, porque eu raramente vejo um bebê muito nervoso, muito ansioso, de pais muito calmos. O que é comum é mãe nervosa, o bebê ansioso também e bebê chorão. E a gente transmite tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, o nosso paladar, a gente transmite isso para os nossos fetos por um mecanismo chamado imprint metabólico. Então, os comentários do segundo trimestre da gravidez são esses. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês.